Os 4 ciclos de 490 anos da história de Israel. E eu quero começar com esse título. Escatologia é simples. Escato significa as últimas coisas, e logia significa estudo. Então, escatologia são 2 palavras: o estudo das coisas do fim. E a Bíblia, ela nos revela, não de maneira clara, mas tem muitas passagens que falam a respeito do fim das coisas. Não é verdade? O próprio Jesus, ele falou, os seus discípulos perguntaram para ele: quando será o fim, mestre? E ele explicou ali para os seus discípulos a palavra que nós estamos mais acostumados, o texto, o livro da Bíblia, a qual nós estamos mais acostumados a relacionar com o final das coisas na Bíblia Sagrada, o final dos tempos, a volta de Cristo para buscar a sua igreja, para vencer de uma vez por todas Satanás, o diabo, que tem alguns nomes na Bíblia: o dragão, a antiga serpente. No fim, a vitória é de Cristo. No fim, a vitória é da igreja. A igreja vai estar para sempre com Cristo. Nós vamos estar para sempre com Ele. Então, o Apocalipse é o livro que nós mais nos relacionamos quando falamos a respeito do fim. Apocalipse significa revelação, tirar o véu, tirar o véu, revelação. Deus, ele revela para João na ilha de Patmos. Eu creio que a maioria já ouviu dizer que João, na sua velhice, ele foi preso, foi confinado naquela ilha. Uns dizem que por 6 meses, outros dizem que por 2 anos, 4 anos, não se sabe, mas foi naquele lugar que ele teve essa revelação. Domiciliano, o imperador, que colocou ele lá, porque João era uma ameaça. Imagina, irmãos, João foi o último que andou com Jesus, que esteve com Jesus na terra. João, já na sua velhice, quase 100 anos, e foi declarado como uma ameaça. Como pode um homem velhinho ser uma ameaça para o povo? Porque ele pregava o Cristo, ele pregava o Salvador. João aconselhava as pessoas, muitos vinham até João, armavam suas tendas perto da onde João morava. João, ele era pastor em Éfeso, então muitos vinham tirar dúvidas com João, muitos vinham tirar conselhos com João, aquele que andou com o mestre, aquele que andou com Jesus. Então eu creio que todo dia muitos procuravam ele, nos davam uma palavra, e João sempre tinha uma palavra boa. João dizia: amai uns aos outros. João sempre tinha uma palavra de amor, de conselho. Mas o Cristo ressurreto, ele queria dar essa revelação a João. Então, foi permissão, foi
Eu creio que foi permissão do próprio Cristo que ele fosse colocado lá, preso, isolado por um certo tempo. Jesus levou ele para aquele lugar para falar com ele. Nós temos que ficar atento, porque Jesus, ele nos chama. Jesus, ele quer falar conosco. Jesus, ele fala de maneiras, de forma diferente. Jesus, ele fala conosco deitado, sentado. Tem hora que ele fala: coloca-te de pé, que eu falarei contigo. Para Jeremias, ele mandou Jeremias descer na casa do olheiro. Ele já estava falando com Jeremias, mas ele diz: desce lá, é lá que eu quero falar com você. Então nós temos que ser sensíveis à voz do Espírito Santo quando ele quer falar conosco. Eu estou usando o exemplo de João para aplicar para nós, porque Jesus, ele quer ter um relacionamento conosco. Jesus, ele quer ter uma intimidade conosco. Jesus, ele quer que nós se achegamos a ele. Jesus, ele quer ouvir a nossa voz, pedindo, falando, clamando. Então nós temos que nos posicionar, porque o Deus que nós servimos, o Jesus que nós servimos, ele é vivo, ele se relaciona com nós. Então, meus queridos, eu falei isso para nós entrarmos no nosso estudo a respeito das últimas coisas, escatologia, as coisas do fim. A primeira vez que aparece a respeito do fim na Bíblia Sagrada está em Deuteronômio. Os irmãos quiserem acompanhar, é importante. Deuteronômio capítulo 4, versículo de número 30. Deuteronômio 4:30 diz assim: quando estiveres em angústia, e de todas estas coisas te alcançarem, então, no fim de dias, te virarás para o Senhor teu Deus, e ouvirás a sua voz. É uma curiosidade, é bom nós sabermos do que nós estamos falando a respeito das últimas coisas. E a primeira vez na Bíblia que aparece essa palavra, escato, é em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 30. Mas eu quero ir com os irmãos, quero pedir para os irmãos abrirem as Bíblias em Daniel, para nós meditarmos. Daniel também teve a revelação do Senhor, assim como João. Daniel, ele é um livro apocalíptico. Daniel, capítulo de número 9. Daniel, capítulo de número 9. Se você não ouviu alguém pregando sobre isso, eu tenho certeza que os irmãos já ouviram em algum assunto, em alguma conversa a respeito das 70 semanas de Daniel. Daniel capítulo 9, nós vamos ler do verso 24 até o verso de número 27. Diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo do santo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe,
70 semanas, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas assolações, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Glória a Deus. Aqui está falando a respeito do fim. Deus revela para Daniel quando será, né? Não a data, mas a maneira de como será o fim, a volta de Cristo, a vitória de Cristo, a vitória final, né? E essa passagem está dentro da profecia de Gênesis 3 e 15, né, que se cumpriu em Cristo na cruz. Gênesis capítulo 3, versículo de número 15. Diz assim, Deus dizendo: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus está dando aqui uma sentença para a serpente, que é o diabo. Deus está dando uma sentença de que ela ferirá o calcanhar daquele que virá da semente da mulher, ou seja, Jesus Cristo, que nasceu do ventre de Maria. Jesus, porém, iria feri-la na cabeça. Essa profecia, meus irmãos, ela se cumpriu na cruz do Calvário. O Salmo 68, versículo de número 21. Salmo 68, verso 21, diz assim: mas Deus ferirá gravemente a cabeça de seus inimigos, e o crânio cabeludo do que anda em suas culpas. Nós sabemos que os Salmos é um livro poético, então quando nós lemos o texto, nós não entendemos, mas aqui está dizendo que Deus ferirá gravemente a cabeça do inimigo, o crânio cabeludo. Por que o crânio cabeludo? Quando Jesus foi crucificado, ele foi crucificado num monte chamado Gólgota, que significa caveira. Não sei se alguém aqui já viu pela internet, né? Esse monte existe até hoje, tem o formato de uma caveira. O Gólgota, que significa caveira, e cabeludo aqui nos Salmos, por quê? Por causa do mato que existia naquele monte, né? Era um cerrado, mas existia as moitas, os matos. Então, como o Salmo ele é poético,
aqui está dizendo que Deus, o Cristo, ele ferirá o crânio cabeludo do inimigo. Aqui, na cruz do Calvário, se cumpre esta palavra de Gênesis 3,15, quando os romanos ali levantaram, os soldados, a cruz, e enterraram a cruz naquele monte. No mundo espiritual, Cristo estava ferindo a cabeça de Satanás. Cristo estava vencendo ali na cruz. Ele morreu por nós. Glória a Deus. Ele está vivo, ele ressuscitou. Aleluia. Porém, no final, quando ele virá, em Romanos 16, capítulo 20, glória a Deus, diz assim: Romanos 16, 20 diz assim: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Essa é uma promessa que vai se cumprir no final dos tempos, né? No fim de todas as coisas. Na cruz, Satanás foi ferido, mas no final, depois do arrebatamento, quando ele voltar junto com os santos, que é a igreja, então ele vai destruir de uma vez por todas, ele vai esmagar a cabeça de Satanás, e nós seremos vitoriosos para sempre com ele. E a respeito das 4 etapas, meus queridos, eu quero começar falando do nascimento de Abraão. Abraão, ele nasce 2111 anos antes de Cristo. E do nascimento de Abraão até o êxodo, até a libertação do povo do Egito, quando Deus dá a vitória para o seu povo através do profeta Moisés. O êxodo foi em 1606. De 2111 até 1606, porque antes de Cristo é uma contagem decrescente, né? A partir de Cristo, 0, é o ano 1, 2. Nós vivemos na era depois de Cristo, né? Mas como aqui é antes de Cristo, então para se chegar, vão se diminuindo os anos. E do nascimento de Abraão até a saída do povo do Egito, passaram-se 505 anos. Esse ciclo, essa etapa, era para ser 490 anos. 490 anos são 70 vezes 7. Isso é profético. 490 anos são as 70 semanas de Daniel. Então, é um ciclo. A Bíblia, principalmente os judeus, eles estudam muito numerologia, creem, acreditam, né?
E isso tem a ver, sim, se nós for estudar, se nós formos nos aprofundar, nós vamos ver que os números são importantes dentro de uma história, de um conceito da palavra do Senhor. Então, por que esse ciclo ele não se fechou exato com 490, mas sim com 505 anos? Sabe por quê, meus queridos? De 2111 para 1606 são 505. Para 490 está faltando 15 anos. Esses 15 anos eles estão faltando porque foi o tempo em que Abraão ele saiu fora do propósito, ele saiu fora da vontade de Deus, porque esses 15 anos é a idade do seu filho Ismael com Agar, a mulher que ele trouxe do Egito. É o filho que ele teve com essa mulher, em acordo com sua esposa Sara, mas não era a vontade de Deus, não era o filho da promessa que Deus tinha para ele. E somente quando Ismael está com 15 anos, nasce sim Isaque, o filho da promessa. Isaque, quando Deus manda Abraão sacrificar o seu único filho, em Gênesis 22, ele está pedindo Isaque, mas Abraão já tinha Ismael. Por que é o único filho? Não é verdade? Porque em Gênesis 16, Abraão teve Abrão. Não era Abraão. Abrão teve Ismael. E no capítulo 17, Deus chama ele de novo e fala: escuta aqui, Abrão, ser perfeito, anda na minha presença, que eu quero fazer uma aliança contigo, eu quero fazer cumprir a promessa que eu tenho na sua vida. Mas você precisa estar na minha presença, você precisa ser perfeito para comigo. Então, no versículo 5 de Gênesis 17, Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Então, quem tem Isaque não é Abrão, é Abraão, é o novo homem. Deus muda o nome dele. Deus está dizendo: olha, o seu erro está perdoado, as coisas velhas se passaram, agora eu estou te dando um novo nome, e com esse novo nome eu quero fazer uma aliança com você, e eu vou fazer cumprir na sua vida a promessa que eu tenho, que é Isaque. Então, meus queridos, Deus ele não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Em Atos diz, Atos está escrito, ele não leva em conta o tempo em que nós éramos ignorantes, o tempo em que nós não sabíamos discernir as coisas de Deus. Mas depois que nós aceitamos a Cristo, nos arrependemos, Ele faz tudo novo em nossa vida. 2 Coríntios 5:17, quem está em Cristo é uma nova criatura. Quem está em Cristo, a vida é nova, é tudo novo.
Deus, Ele quer fazer coisa nova na nossa vida, só que nós precisamos estar em Cristo, nós precisamos estar firme para receber a promessa. Deus tem promessa para cada um aqui. Deus tem um propósito na vida de cada um aqui. Deus, Ele escolheu um povo, Ele não escolheu uma pessoa. Deuteronômio 14, versículo 2, está escrito: Israel é o meu povo eleito. Deus escolheu, não porque Israel merecia, era bonzinho, né? O povo era uma belezinha, não. Ele escolheu porque Ele amou Israel. Deus, Ele amou o mundo de tal maneira inexplicável. Por isso Ele nos escolheu também para ser o povo eleito. Só que nós precisamos andar dentro do propósito dele. Nós precisamos fazer, buscar, conhecer qual a vontade de Deus para a nossa vida. Orar, pedir para Ele nos guiar. Tem o nosso pastor aqui, Leandro, que é o anjo da igreja. Nós devemos pedir conselho, tomar conselho com o nosso pastor. E assim, Deus, Ele vai fazer cumprir na nossa vida o propósito que Ele tem para nós, a promessa que Ele tem para nós. Então, não completou o ciclo, faltaram 15 anos, porque foi os 15 anos que Abraão ficou fora da vontade do Senhor. Segundo ciclo, meus queridos, agora vai ser para nós chegarmos em Daniel 9, 24, do versículo 24 até o versículo 27. Segunda etapa dos 490 anos. Agora então, do êxodo, da saída do povo do Egito, 1606 a.C., até a inauguração do Templo de Salomão. A inauguração do Templo de Salomão Primeiro Reis, estava conferindo aqui para eu não falar errado para os irmãos. Primeiro Reis, capítulo 6, Salomão ele vai edificar um templo ao Senhor. E do êxodo, da saída do povo do Egito, até a inauguração, quando é inaugurado o templo, na inauguração do templo, foi em 1005 a.C. Então, 1606 do êxodo, menos 1005 da inauguração do templo, era para dar 490 anos. Porém, a conta é 601 anos. Do êxodo para a inauguração do templo, era para ser 490 anos. Mais um ciclo, mais uma etapa. Porém, dá 601 anos. Aleluia. Está faltando agora, então, 601 menos 490, 111 anos. E aonde nós vamos ver esses 111 anos que se perdeu? Os 15 anos da primeira etapa foi 15 anos que Abraão esteve fora do propósito. E os 111 anos do êxodo até a inauguração do templo de Salomão, nós vamos ver no livro dos Juízes. O livro dos Juízes de Israel. No livro dos Juízes,
quem era o rei de Israel era Deus. Israel não tinha um rei ou um homem. Todas as nações em volta tinham um rei, um homem. Mas Israel, quem governava era Deus. Se chama teocracia. O governo de Deus. Teo é Deus. Governo de Deus. Era Deus quem governava. Era Deus quem sustentava o povo. Nós sabemos que o povo começou a reclamar, não é verdade? Samuel foi o último juiz. Foram 15 juízes. Teve uma juíza, Débora. Samuel foi o último. E o povo pediu um rei, um homem, para governar eles, porque eles olhavam para as outras nações que tinham um homem como rei, eles queriam também. Mas eles não estavam enxergando que eles eram a única nação que o próprio Deus vivo era quem governava sobre eles. Eles pediram um rei. Samuel se entristeceu. Deus fala para Samuel: Samuel, não fique triste, porque eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Então Deus dá a ordem para Samuel e ele vai ungir a Saul, para os irmãos entenderem. E esses juízes do livro de Juízes eram homens, líderes, que era levantado por Deus para guerrear a favor do seu povo, quando o povo se voltava para Deus. Porque o povo, assim como hoje, eles esqueciam as maravilhas que Deus fazia. Eles se esqueciam dos milagres, eles se esqueciam das vitórias que Deus dava para eles. E eles voltavam a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E o Senhor se entristecia. E quando isso acontecia, o povo se afastava de Deus, o povo ia adorar outros deuses, outros ídolos. Deus ficava triste, porque Israel é a esposa de Deus, de Jeová e Yahvé. Deus, ele se sentia traído quando Israel ia adorar outros deuses. Israel estava traindo Deus. Deus se entristecia, e então Deus permitia que o povo inimigo viesse assolar a nação. Nós vemos os inimigos, eles vinham e tomavam a plantação, a colheita. Nós vemos isso, né? Um exemplo bem conhecido aqui para os irmãos, Gideão. Foram 7 anos que os medianitas, os do Oriente, os amalequitas, assolaram, destruíram a nação. Os amalequitas, eu vou preparar, tem uma aula maravilhosa. Os amalequitas é o maior tipo da carne dentro da Bíblia. Eles não tinham moradas fixas, eles eram nômades, ou seja, nômades aqueles que moram em tenda, como se fossem ciganos, né? Eles armavam tendas, não construíam nada, e quando a colheita estava boa para se colher, eles vinham, roubavam os animais, destruíam tudo. E quando Deus levantou Gideão para derrotar, né, os midianitas, os amalequitas que estavam junto com eles, eles estavam 7 anos sendo assolados por esse inimigo. Esses 111 anos, agora eu cheguei no ponto, é o tempo que o povo ficou
fora do propósito do Senhor em Juízes. Se nós formos ver em Juízes, eu anotei aqui, no capítulo 3, versículo 11, versículo 8 a 11, eles ficaram escravos nas mãos de Cusã-Risataim por 8 anos. No capítulo 3, do versículo 14 ao 30, eles ficaram servos, escravos, nas mãos do rei de Eglon por 18 anos. No capítulo 4, versículo 3, eles ficaram sob o jugo do rei Jabim por 20 anos. No capítulo 6, do 1 a 8, como eu disse, eles ficaram nas mãos dos medianitas por 7 anos, sofrendo. No capítulo 10, versículo 8, eles foram assolados pelos amonitas e pelos filisteus por 18 anos. No capítulo 13, verso 1, novamente os filisteus, eles gostavam de sofrer na mão dos filisteus por 40 anos. Então, todo esse tempo em que o povo ficou sofrendo fora da presença do Senhor, foram 111 anos. E esses 111 anos não foram contados. Por isso está faltando. Se o povo não tivesse ficado todo esse tempo, perdendo tempo fora da presença do Senhor, eles já estariam lá na frente. Os irmãos entendem? Aleluia! Nós, quando estamos na presença do Senhor, por mais que pareça aos nossos olhos, as coisas não estão andando, né? Não está sendo como a gente quer, porque a gente quer tudo para hoje, mas Deus, Ele está trabalhando. Deus, Ele está preparando a nossa bênção. Deus, Ele está preparando o cenário para entregar a nossa vitória. As coisas estão andando, as coisas estão fluindo, o mundo espiritual não para. O mundo espiritual não para, meus queridos. Deus, nós estamos crescendo na presença dEle, mas assim também é na nossa vida quando nós se afastamos da presença do Senhor. Os anos, o tempo que a gente fica fora da presença do Senhor, não é contado. Um exemplo de mim mesmo, eu estou com 36 anos. Eu fiquei 15 anos afastado do caminho do Senhor. 15 anos sendo escravo do inimigo. 15 anos lá fora, com a minha vida parada. Então, quantos anos eu tenho para Deus? Quantos anos eu tenho? Na verdade, eu tenho 21. Porque 15 se perdeu. Não conta. Se eu não estivesse saído da presença do Senhor, já era para mim estar 15 anos à frente. Já era para mim estar vivendo o que eu vou viver daqui 15 anos. Então, irmãos, não saia da presença do Senhor. Não saia. Não desvie do caminho do Senhor. Porque só há crescimento na presença do Pai. O filho pródigo, ele sai, né? Tem a parábola. Ele sai da casa do pai. O pai dá ali a herança, mas o pai ficou esperando ele, assim como Deus está de braços abertos esperando quando a gente sai da presença. O pai estava ali sempre esperando. E o Pai, que é o nosso Deus, Ele sabia que Ele não ia poder dar tudo, exatamente tudo. Ele não entregou tudo para o filho pródigo. Porque quando ele voltou, Ele pegou a veste dele, colocou ali. Veste
a veste. Isaías 61:10 fala de salvação. Deus, o Pai, quando nós voltamos, Ele coloca novamente a veste de salvação em nós. E o filho pródigo era um jovem. O filho pródigo, ele ficou 3 anos fora de casa, né? Nós sabemos disso por causa do bezerro cevado. E quando ele saiu, o pai separou o bezerro. Enfim, um jovem em fase de crescimento, em 3 anos cresce, não cresce? Mas ele ficou fora, em um lugar que não tem nem o nome, né? Fala ali, ele foi ali e desperdiçou tudo. Não deu nem satisfação. Foi, e quando ele viu que ele estava na pior, ele fala, né? Eu vou me levantar, eu vou ter com meu pai. É assim, irmãos. Se nós cairmos, quem tem que se levantar é nós. Deus, Ele vai nos ajudar. Mas aquele filho pródigo tomou uma decisão. Ele falou, eu levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E quando ele chega, o pai pega a roupa dele e coloca nele. A roupa serviu certinho. Ele não cresceu lá fora. Só há crescimento na casa do Pai. Nós só vamos crescer na presença do Pai. Aleluia. Então, esta etapa fala desses 111 anos que se perde quando o povo estava fora da presença de Deus, nas mãos do inimigo. E a terceira etapa agora vai da inauguração do templo de Salomão, então, em 1005 a.C., até a reconstrução dos muros de Neemias. Até quando Neemias recebeu cartas autorizando ele a voltar a reconstruir os muros de Jerusalém, quando o povo foi liberto do cativo. Neemias, ele reconstrói os muros em 445 a.C. Da inauguração do templo de Salomão até a reconstrução dos muros, era para dar 490 anos. Mais 1005 menos 445 dá 560 anos. 560 menos 490 está faltando 70 anos. 70 anos está faltando nesse ciclo. Irmão Hugo, aonde está esses 70 anos que está faltando? Esses 70 anos que não foram contados? Aonde está? Jeremias 25, versículo 10 ao 12. Esses 70 anos, meus queridos, foram os 70 anos que o povo ficou cativo na Babilônia. Eles ficaram no cativeiro por 70 anos. Jeremias 25, do 10 ao 12, diz assim: e farei perecer entre eles a voz de folguedo, é a voz de alegria, é a voz do esposo, é a voz da esposa, e o som das mós, é a luz do candeeiro, e toda esta terra virá a ser um deserto, e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia. 70 anos. Aqui é uma profecia de Jeremias.
Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a da terra dos caldeus, farei deles um deserto perpétuo. Então Jeremias ele está profetizando o cativeiro do povo de Israel, mas ele também está profetizando a libertação e o juízo que viria sobre os caldeus da Babilônia, porque Deus não ia deixar barato, né, meus irmãos? Assim como nós dizemos, Deus ele ia trazer juízo, sim, para aquele povo que deixou o seu povo cativo, que fez o seu povo sofrer. Mas esses 70 anos aqui nós vimos que Jeremias ele tem essa profecia, né? Ele profetiza esses 70 anos. Em Jeremias 29, versículo 10 também, meus irmãos. Jeremias 29, versículo 10 diz assim: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Aleluia. Também é uma profecia de Jeremias. Mas por que o povo ele fica 409? Por que o povo ele fica 70 anos na Babilônia, né? Por que 70 anos? A resposta, meus irmãos, está em 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, 36, verso 21. Nós vamos ver o porquê, né? Por que foi 70 anos e não 50, não 100 anos? 2 Crônicas 36, 21 diz assim: para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram, para que a terra descansasse dos seus sábados. Em Levítico capítulo 25 fala do jubileu, do ano do jubileu. Deixa eu abrir aqui para os irmãos, só para mim. Levítico 25. Eu vou ler para os irmãos apenas o comecinho para nós entendermos. E falou mais o Senhor a Moisés no monte Sinai, dizendo: fala para os filhos de Israel, diz-lhes: quando tiverdes entrado na terra, que é Canaã, quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás a sua novidade. Porém, ao 7º ano, haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás no teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo, da tua cega não cegará, e as uvas da tua vide não tratada não vindimarás. Ano de descanso será para a terra, mas a novidade do sábado da terra vos será por alimento. Aqui nós vemos a semana
como uma semana de anos, não é verdade? Uma semana, no 7º dia vocês deixam descansar a terra. Só que aqui está falando de anos, né? É daqui que nós tiramos essa verdade de que as 70 semanas de Daniel são 70 semanas de anos, né? Ou seja, 490 anos. Deus tinha falado, Moisés, fala para o povo, eu tirei eles do Egito, vou colocar eles em Canaã, terra prometida, que manda leite e mel. Eles vão trabalhar 6 anos, no 7º ano eles não vão trabalhar. E eles vão comer da novidade da terra. Olha que maravilha isso, irmão. Deus, Ele colocou essa regra para que a terra descansasse, para dar um descanso para a terra, né? Eu não entendo, mas quem planta, eu creio que existe isso, né? Precisa dar um descanso ali para a terra. Então, Deus cuidando da terra, Deus cuidando de tudo, e Deus dá essa ordem. A partir do momento que vocês entrarem na terra prometida, trabalhem 6 anos, o 7º eu vou cuidar de vocês. Se o povo plantasse milho, laranja, mandioca, legal, no 7º ano não era para plantar. Só que o que ia nascer na terra? Novidade. Ia nascer aquilo que eles nem plantavam. Ia nascer melancia, maracujá. Deus promete isso para o povo, só que o povo não confia. É igual hoje, né? Nós não paramos, nós queremos fazer, trabalhar, e nós precisamos dar um descanso para a terra também. Que terra que é essa? Nosso corpo. Aleluia. Tem gente que quer trabalho. Temos que confiar no Senhor, irmãos. Se nós confiarmos nele, nós vamos viver novidade de vida. Aí não para de trabalhar, Deus faz igual fez com o povo, né? Colocou o povo na Babilônia 70 anos. 2 Crônicas 36, 21 diz bem claro que foi para que a terra descansasse. Por quê? Quando as pessoas, o povo de Deus entrou em Canaã, até o dia que eles foram levados cativo para a Babilônia, são 490 anos. Então, se dividir por 7, dá 70. Deu certinho. E quando a gente não dá um descanso para a terra, né? Deus me livre e guarde. Aí Deus coloca lá no hospital, lá, né? 1 mês. É obrigado aí tem que dar um descanso, né? Não tem o que fazer. Fica lá 1 mês lá, deitado, tomando soro, porque ele não quis dar descanso para a terra. Nós temos que dar o descanso para a nossa terra. Aleluia! Então, foi por isso. Está faltando os 70 anos nesse ciclo. Agora nós vimos o porquê, né? Quando alguém perguntar por que o povo ficou 70 anos na Babilônia, porque eles não confiaram em Deus. Eles trabalharam e não deixaram a terra descansar. Vamos para o 4º ciclo, meus amados, que senão a gente não termina. A 4ª etapa foi aonde nós lemos em Daniel, capítulo 9. A gente já está caminhando para o encerramento. Daniel 9, do 24
até o 27, vai dizer, né? As 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados. Deus mostrando para o Daniel quando será o fim. 25, sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então, foi aonde nós paramos. Da reedificação dos muros por Neemias. Quando Deus liberta o seu povo, até o cumprimento desta visão, desta palavra que Deus dá para Daniel do fim, são 490 anos. Só, irmãos, que nós vamos ler o texto. Olha o que fala no texto. No versículo 24, fala que são 70 semanas. Porém, no verso 25, diz assim: até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. 7 semanas com 62 semanas dá 69 semanas. 69 semanas. Para a gente concluir. 69 semanas são 70 da reconstrução dos muros até a vinda do Messias. 69 semanas dá quantos anos? Sendo que são semanas de anos, né? 70 semanas, 490 menos 7, 483 anos. Esse ciclo da reconstrução dos muros até o Messias, até a aniquilação do pecado, das transgressões, se passaram 483 anos. Então está faltando 7 anos aqui. 7 anos estão faltando. Ou seja, 69 semanas, está faltando uma semana. Da reconstrução dos muros até o Messias, foram 483 anos. Mas de Cristo até hoje dá mais de 2000 anos, né? Nós estamos no ano de 2024, então já era para ter acabado. Só que não acabou, está faltando esta uma semana. Está faltando ainda esses 7 anos. Efésios capítulo 3, versículo 2. Efésios capítulo 3, versículo 2, diz assim, irmãos: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus,
que para convosco me foi dada. Paulo está falando aqui da dispensação da graça. Na verdade, esses 490 anos, essas 70 semanas, ela foi parada. Parou essa contagem quando Jesus estava aqui na terra. Lá em Mateus capítulo 15, versículo 21, nós vamos ver quando isso aconteceu. Porque Jesus parou. Chegou nas 69 semanas, está faltando uma semana ainda para o fim. Mas Jesus, ele para, vamos dizer assim, esse relógio escatológico, né? Ele parou esse relógio. Mateus capítulo 15, versículo 21. Diz assim: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E Jesus respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Jesus, meus irmãos, ele estava em Tiro e Sidom. É uma região fora. É uma região fora de Israel, fora da nação de Israel. Era uma região de gentios, né, lá na Grécia. E essa mulher, ela corre atrás de Jesus. Essa mulher, ela persevera, ela corre atrás de Jesus e pede para Jesus atender ela. E Jesus explica para aquela mulher que ele não veio para atender o povo gentio, mas ele veio para atender a nação de Israel. Porque Deus escolheu a nação de Israel para ser sacerdócio real, para ser uma nação de sacerdote. Ou seja, lá em Êxodo 19, versículos 5, 6, Deus fala isso, ele escolheu Israel para ser uma nação de sacerdotes. E as bênçãos para os gentios viriam através da nação de Israel. Mas primeiro ele veio abençoar, primeiro ele veio atender a Israel. Mas aquela mulher, ela persevera, ela continua ali, ela tem uma fé grande. E Jesus fala: eu não posso dar o pão para os cachorrinhos. É uma maneira de que o povo chamava aqueles que não eram judeus, né, que não eram da nação, cachorrinho, né? Parece uma maneira, tá xingando, mas é um modo de falar do estrangeiro. Mas mesmo assim, aquela mulher, ela continua insistindo, e ela fala uma palavra maravilhosa, que os cachorrinhos comem das migalhas.
Ela tem fé que se ela comer da migalha que Jesus estava dando ali, ela já receberia a sua bênção, aquilo que ela estava necessitando, que era a libertação da filha dela. Então Jesus atende essa mulher. Jesus atende essa mulher gentia. E quando Jesus atende essa mulher cananeia, Jesus então, ele tem que atender a eu e a você também. Quando Jesus atende aquela mulher gentia, ele tem que me atender. Ele abriu ali a dispensação da graça. Ali foi iniciada a dispensação da graça. Parou essa contagem da reconstrução dos muros de Neemias até a hora em que Jesus atendeu aquela mulher. Foram 483 anos. Falta 7. E esses 7 só vai continuar. Esses 7 anos vai voltar a ser contado quando a igreja for arrebatada. Quando a igreja for arrebatada com Cristo nas nuvens, aí esses 7 anos vai começar a ser contado de novo. Aí vai acontecer os 7 anos da grande tribulação. Então, no final, quando esses 7 anos, quando esse ciclo de 490 anos se completar, vai ser o fim, a qual Deus mostrou para Daniel. Vai se completar o ciclo de 490 anos. Então Deus esmagará a cabeça da serpente. Aleluia. Glória a Deus. Deus tem graça para mim e para você. Deus, Ele abriu a dispensação da graça para nós. Nós estamos vivendo esta época. Aleluia. Jeremias 31:2 para nós terminarmos. Jeremias 31:2. Um versículo muito bonito. Diz assim: assim diz o Senhor, o povo que escapou da espada encontrou graça no deserto. O povo que escapou de morrer na mão do inimigo encontrou graça no deserto. Deus cuidou do povo no deserto. Deus, Ele cuida de nós no deserto também. Deus, Ele cuida de nós em todo momento. Todo momento, não importa como nós estamos, não importa onde nós estivermos, a graça do Senhor nos alcançou. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, aleluia. E assim eu agradeço, meus queridos, a minha oportunidade. Passo a palavra para o pastor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus, irmão. Que ensinamento maravilhoso, né? Isso é para nós aprender e pôr em prática, né? Não adianta nós aprender e esconder o talento. Mas que Deus continue abençoando a vida do evangelista aí, do missionário André. Que Deus continue abençoando e usando vocês dessas maneiras, né? São vasos escolhidos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Deu para entender, irmãos? Deu para entender o ensinamento de hoje? É isso que eu falo, irmãos. É culto de libertação gostoso, culto de adoração é muito bom, mas o culto de ensinamento é necessário que ele está presente.
E muitas pessoas que falam de culto em si, nem parece na igreja. Mas não sabe o que está perdendo, né? Mas graças a Deus por isso, que Deus continua abençoando a sua vida. Meus irmãos, amanhã tem o ensaio do labareda do fogo, né? Labareda do fogo. Então, os irmãos não percam, no sábado, eu não sei se foi confirmado, se eles confirmaram já participaram da sede. Aí se eles virem, passa para mim amanhã, vai dar para ir. Vai ser bênção em nome de Jesus, amém? Quinta-feira, irmãos, se Jesus não voltar, é o nosso encerramento da nossa campanha, a minha família nas mãos de Deus. Mas irmão, não perca, vai ser bênção também, em nome de Jesus, amém? Se coloque em pé, igreja, em nome de Jesus. Quem está pedindo para nós missionária André para agradecer ao Senhor? Quero cumprimentar a igreja mais uma vez com a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Vamos orar, irmãos, agradecer esse culto abençoado, na qual nós adoramos ao Senhor, nos alimentamos da palavra, estamos revestidos para quando nós saímos daquele portão lá fora, a gente está com Jesus, o inimigo nos apontar, a gente está cheio até o tutano da presença do Senhor. E aquele que está até o tutano da presença de Deus, o inimigo ele não toca. Aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, irmãos, o diabo ele bate e retira, porque ele não aguenta aquele que está com a luz, e a luz é Jesus, amém? Oremos. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por este culto maravilhoso, ó Pai, na qual a tua igreja te adorou, Pai, ouviu a tua palavra. Estamos saindo daqui, ó Pai, cheios, ó Pai, da tua palavra, ouvimos a tua voz. Eu quero, Pai, despede a tua igreja, Senhor, com segurança. Leva cada um para a tua casa, Pai, livra de todo o mal, de toda investida do diabo, Pai, livra de acidente, Pai, de tudo aquilo que não provém de ti. Senhor, aqui está a tua igreja, abençoa cada irmão que esteve aqui nesta noite, aqueles que não puderam vir, Pai, aqueles que estão aqui e lembraram dos teus, que o Senhor também possa alcançar aonde quer que eles estejam, Pai. Eles não estiveram aqui nesta noite, mas que o teu Espírito venha tocar em seus corações para estar aqui na tua casa no próximo culto, Senhor. Aqui está a sua igreja, abençoa o pastor, o anjo da igreja, Pai, toda a tua família, abençoa cada irmão que está aqui, toda a sua parentela, Pai, abençoa toda a vizinhança, abençoa, Pai, aqueles, Pai, aonde ouviu o som aqui, Pai, deste microfone, aonde essa palavra do Senhor foi alcançada, abençoa também essa pessoa. Se precisar, ó Pai, de uma cura, que seja curado. Se precisar de uma libertação, que seja liberta. Se precisar, ó Pai, render aos teus pés, que venha se render aos teus pais, Pai, porque a tua palavra, Senhor, ela não volta vazia, Senhor. Senhor, aqui está a tua igreja, Pai, nós agradecemos, porque o Senhor mais uma vez se fez presente aqui na tua casa, porque se o Senhor não estiver aqui na tua casa, nada acontece. Mas todos os cultos, antes de nós entrarmos na tua casa para te adorar, o Senhor já está aqui. Então nós louvamos e agradecemos, Pai, e te engrandecemos, Pai, porque somente tu é digno de toda honra, de toda glória e de toda exaltação, e o Senhor está no meio de nós. E nós aqui agora, a tua igreja, iremos te aplaudir, Jesus, é aplaudir a ti, Pai, que é digno de toda honra e de toda glória. Receba os aplausos da tua igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus. Liga suas mãos aos céus, irmãos. Com o amor de Deus, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doces consolações, a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam presentes em nossa vida, não só hoje, mas até o arrebatamento da igreja. Todos juntos digam amém.